Mercúrio ingressa no dia 6/12, às 16h22, no signo de Capricórnio, mudando as emanações da mente, da comunicação, da escrita, das trocas e comércio. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos entender mais esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação, se não quiser assistir o vídeo todo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que possam se interessar por essa mensagem. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. E os temas de Mercúrio, como eu falei, a troca, a comunicação, o comércio está muito ligado a Mercúrio, os pensamentos, a comunicação em geral. A gente vê muita ressonância de Mercúrio com a mídia, com a escrita, com a vizinhança, com os arredores, estudos básicos. Ele é uma força utilizada para discriminar, para classificar. Ele faz a ponte entre os mundos. Era conhecido como o mensageiro dos deuses, aquele que leva e traz as mensagens, ou leva e traz as informações. E esses temas todos vão ser impactados pelo signo de Capricórnio, que pede que a gente tenha responsabilidade, ambição, que se coloque publicamente como capaz de atingir objetivos, de realizar metas. É um signo voltado para a concretização, para a materialidade, para a ordem, para a criação de estruturas, para a organização de instituições que vão zelar pela ordem, que vão garantir a sobrevivência, o sustento. O Capricórnio foca muito nisso. Ele é tido muitas vezes como a montanha, como se fosse uma subida a uma montanha, e aí a gente enxerga tudo lá do alto, porque a gente tem maturidade, tem a experiência necessária para chegar até onde a gente precisa. E a partir dali a gente deixaria um legado, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente realizou fica para as próximas gerações. Ele também mexe muito com a tradição, com aquilo que é tradicional, com aquilo que é formal. É um signo de terra, talvez o mais terra de todos os signos, regido por Saturno. E Saturno, eu já falei aqui várias vezes, cobra sempre a responsabilidade, a nossa capacidade de materializar resultados, de concretizar as coisas. Ele está muito envolvido no mundo denso, da matéria, daquilo que a gente precisa para sobreviver. E tudo isso é a energia de Capricórnio atuando sobre a nossa mente. Então, de agora em diante, a gente vai focar bastante nesses temas. É possível que até de uma certa forma pragmática, que vem disfarçado com aquele pé na realidade, mas que muitas vezes a gente coloca como um pessimismo, de não acreditar, de achar que tudo vai dar errado, de ter muito medo. O medo é um dos pontos que é muito forte quando é ativado o signo de Capricórnio e Saturno, porque tem aquela incerteza de que as coisas podem ser realizadas. Então muitas vezes, se eu estou comunicando algo, eu preciso ter 100% ali de certeza, o máximo possível, para conseguir transmitir a mensagem. Ou nos pensamentos, nas ideias, eu coloco essa energia para atingir os resultados. E se não for muito bem feito, como eu falei da escalada, é preciso reiniciar todo o processo, começando do zero. Então tem um impacto muito grande e a gente precisa atentar para isso, Principalmente com o Mercúrio, porque a mente tende a ficar muito presa até a materialidade, aquilo que a gente tem de realidade. Mas aí muitas vezes, se a gente não reconhece como a nossa vida anda, aquilo que a gente tem de fato, e olha sempre para o externo, para o mundo, para as notícias, enfim, a gente continua não tendo contato com a própria realidade, pensa sempre no externo, esquece do interno e ainda assim não vai conseguir alcançar tudo isso que o signo pede, toda essa possibilidade que a gente tem de concretizar, realizar as nossas vontades, de ir passo a passo, de maneira estruturada, ter uma organização, uma ordem maior para os pensamentos, o que vai ajudar na comunicação, nas trocas, no comércio, que é o que todo mundo sempre presta atenção.
Então é importante fazer todo esse trabalho para conseguir fazer esses temas fluírem legal. E vamos dar uma olhada na mandala, né? Qual é o recado aí desse período em que Mercúrio permanece, um período maior, vocês vão ver, vai ficar até o dia 11 de fevereiro, e a gente precisa prestar atenção porque vem mais uma retrogradação de Mercúrio por aí. Então dá uma olhada na mandala que tá bem legal. Então a gente tem aqui a mandala do ingresso de Mercúrio em Capricórnio, né? O momento exato que ele vai mudar de signo, saindo de Sagitário, uma estadia bem rápida. E agora em Capricórnio, desde o dia 6, a partir das 19 horas e 7 minutos do horário de Brasília. Então tá aqui a 0 graus, né, Capricórnio, e é importante dizer que é o primeiro dos planetas pessoais a chegar no signo de Capricórnio esse ano, né? Então iniciando aí, a gente já começa a pensar no momento da finalização, né? Iniciar o ciclo, a parte final do ciclo da roda zodiacal, né? É um pouco diferente do nosso ano novo, que termina em dezembro. O ano novo astrológico só termina em março. Só vai terminar em março de 2023. Então, o Capricórnio aqui é 0 graus, formando um aspecto de desenvolvimento com a Lua a 0 graus de Gêmeos. Então, a mente agora que se volta para questões mais pragmáticas, mais realistas, mais concretas, buscando muitas vezes resultados, né? Construir coisas. A gente tende também a ter um olhar mais ambicioso no sentido daquilo que a gente veio fazer no mundo, nosso legado, nossa marca pessoal, né? O Capricórnio eu costumo falar que é como se a gente chegasse no alto de uma montanha e olhasse o mundo lá de cima. A gente tem a capacidade de olhar. É claro que isso é um nível acima, né? Um nível mais apurado da energia do signo. E o que muitas vezes a gente manifesta é aquela ambição de conquista, de crescimento a todo custo. Muitas vezes atrelada, né? Na maioria das vezes atrelada à questão financeira, de carreira e tudo mais. Mas aqui a gente tem que ter um outro olhar também, que é essa ambição no sentido de realização, né? O que nos impulsiona a querer realizar coisas, a concretizar, né? A materializar resultados e focado em deixar algo além, né? O Capricórnio é um signo social, é um signo que está muito preocupado com a ordem, com a estrutura, porque sabe que dessas coisas dependem a sobrevivência. Na roda zodiacal ele ele evoca esse sentido, então por isso que a gente tende a ser mais responsável, mais maduro quando está mexendo com essas energias. E é claro que depende da energia de Saturno, né, que é o planeta que rege esse signo. E no momento do ingresso ele vai formar aqui um aspecto de desenvolvimento com a Lua. Então o pensamento nesse sentido todo que eu falei é desafiado ou desafia também o emocional, um emocional mais dinâmico, mais racional ali do momento, mas desafia essa questão que é mais lunar, que é mais sutil, né, que é mais subjetiva, para alcançar aquilo que a mente e as ideias e a comunicação de uma forma em geral está focada. Então, a gente pode pegar esse tom mais emotivo e aplicar na comunicação, aplicar no pensamento. A Lua também fala sobre a intuição, então a gente pode usar isso a nosso favor também para movimentar todas essas energias que a gente precisa para a construção de algo maior, que é o trabalho que a gente faz da vida toda, né, na verdade. Então as oscilações também vão interferir muito nesse campo das ideias, do pensamento, da comunicação, das trocas e do comércio. Então a gente precisa entender que muitas vezes aquilo que a gente sente pode ser a chave de algo, a virada ali que a gente estava precisando de uma motivação a mais,
para conseguir movimentar as nossas metas, os nossos objetivos, seguir com as nossas ambições. E é uma lua quase cheia, né? A gente está vendo aqui a lua está chegando aqui para formar uma oposição direta ao Sol e marcar a lua cheia, né, desse período. Então é um momento de maior energia, de mais luminosidade, a gente pode enxergar com mais clareza esses assuntos que eu falei sobre o Mercúrio, que se torna às vezes até pragmático e muitas vezes não consegue enxergar, né, além daquilo que tem, porque se por um lado a gente corre o risco de se perder nas miragens, quando a gente vai para o outro lado da realidade nua e crua, a gente pode ficar muito preso a isso. E essa clareza emocional vai ajudar nesse sentido, que a gente consiga fazer essa filtragem, usar a nosso favor e não ficar pessimista, né? Porque o pragmatismo, que é aquela energia que muitas vezes ajuda a gente a enxergar a nossa própria realidade, ele corre um sério risco de ser pessimista e achar que isso é bom, tá sempre esperando por algo ruim que aconteça, né? E muitas vezes com esse pensamento acaba atraindo situações, mas se diz uma pessoa realista, quando na verdade está indo também pelo lado ilusório, mas o ilusório negativo, o ilusório pessimista. Se por um lado tem o ilusório que é otimista demais, que acredita que tudo vai se resolver num passe de mágica, por outro lado tem o pessimista que acha que nada tem solução, de que tudo tá uma porcaria, de que tá tudo acabando, é o fim do mundo, etc. Então, esse jogo aí que a gente precisa fazer, e para isso a gente precisa entender o nosso emocional, racionalizar as nossas emoções no sentido de alcançar os objetivos. Além disso, a gente ainda tem o Mercúrio e a Vênus ainda em conjunção, menos de 5 graus, né? Então, tudo isso ainda afeta os relacionamentos, as parcerias e os amores em geral, né? As finanças, os temas de Vênus que vocês estão já cansados de me ouvir falar aqui no canal. Aí o ascendente caindo aos 25 graus de Gêmeos, né? Então pede um maior dinamismo, pede que a gente tenha uma liberdade de circulação para ir e vir, para fazer essas trocas, se comportar dessa maneira, muitas vezes até de uma certa forma trazendo curiosidade, trazendo uma maior capacidade de circulação, né? O Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, então ele precisa trocar, ele precisa estabelecer trocas, conexões. Eu costumo falar que é até a abelha, né, que vai de flor em flor, coletando pólen, aquela coisa toda. Então, esse tipo de energia que a gente precisa empregar nas nossas atitudes para favorecer os temas de Mercúrio. Então, se muitas vezes a gente estiver aí travado, não consegue ter ideias, não consegue solucionar, ou não sabe muitas vezes o que dizer, né, para expressar aquilo que for necessário, a gente lembrar que a gente precisa ter liberdade, que a gente precisa muitas vezes conhecer outras pessoas, conhecer outras situações, ou conhecer outro lado da moeda, né? Então, se a gente está numa determinada situação, se posiciona de um jeito, a gente pode se posicionar, mesmo que mentalmente de uma outra forma, da forma oposta, para conseguir estabelecer esses dois lados, porque o Gêmeos é um signo dual. E a partir daí, a partir dessa circulação do ar, por ser um signo de ar, a gente consegue fazer com que os temas de Mercúrio sejam energizados e tenha a fluência disso. E uma outra forma é o meio do céu, né? O destino desse período. Porque vocês vão ver, eu já vou falar, ele vai ficar um bom tempo aí em Capricórnio. E o meio do céu a 3 graus de Áries, né? Ali já, então, trazendo o quê?
uma energia de coragem, de pioneirismo, de se colocar em primeiro lugar, de abrir o próprio caminho. Então, se tá com os temas de Mercúrio travado, a energia de Mercúrio, o mental, a comunicação não está fluindo, vai para o tema da coragem, traz a energia da coragem, se mostra publicamente, abra o próprio caminho de forma mais pioneira, né? Sendo muitas vezes independente das situações, independente daquelas coisas que podem estar travando aí as trocas, os negócios. Então coloque essa energia, se mostre para o mundo como essa pessoa que é independente, né, que é corajosa e que tem ideias que podem mudar o jogo. Assim vai abrindo o caminho. O que eu estou falando aqui parece ser uma grande, né, tudo muito lindo, maravilhoso, mas se a gente se portar dessa forma, e aqui tem que lembrar, a gente está falando dos temas de Mercúrio, mas tem impacto ali financeiro. Praticamente, abrindo um parêntese aqui, praticamente todos os trânsitos desse ano tiveram muito impacto financeiro, porque a Vênus está sempre ali, de alguma forma, fazendo aspectos. Então, se a gente usa dessas energias e movimenta dessa forma, a gente tem grandes chances de alcançar os resultados e de sair, muitas vezes, dessa paralisia mental ou desse pragmatismo que beira o pessimismo, de não acreditar naquilo que está fazendo e, portanto, ter as coisas paralisadas. E se você está achando que não é o suficiente, vamos fazer a seguinte análise. Quem é o regente de Áries? Marte. Onde está Marte? Gêmeos. Então, Gêmeos regido por quem? Mercúrio. Mercúrio que está aqui. E o Mercúrio em Capricórnio regido por Saturno, que está em Aquário. Então, fecha aí essa roda, né? Fecha essa conversa. Primeiro que o Marte estando em Gêmeos já há bastante tempo, já falei várias vezes, já indiquei esse vídeo várias vezes, esse dinamismo é o que a gente precisa para abrir caminhos, para movimentar e para alavancar, né? Trazer essa força guerreira interior no sentido de buscar a realização, buscar brigar por aquilo que acredita e não no sentido de lutar exaustivamente aquela coisa desnecessária, porque a gente está falando de um Mercúrio que está num signo regido por Saturno. Então, estrutura, responsabilidade, consciência, capacidade de materializar resultados com excelência, fazer tudo bem feito, fazer tudo de acordo com as etapas e principalmente seguindo com o tempo, né, que for necessário. Muitas vezes não é na velocidade que o Marte em Gêmeos está pedindo, mas é na velocidade que o Mercúrio, sendo disposto pelo Saturno, vai seguir. E aí, para fechar tudo isso, esse Mercúrio permanece em Capricórnio até 11 de fevereiro. Por quê? Porque no finalzinho do ano, aos 45 do segundo tempo, ele vai retrogradar. Então a gente vai ter a quarta retrogradação de Mercúrio esse ano. E aí ele fica um tempo maior em Capricórnio. Eu vou falar mais sobre a retrogradação mais para frente, mas já adianto para vocês que a gente vai ter uma quarta retrogradação. Não é um evento que é muito comum, né? Pelo menos no tempo aqui que eu tenho acompanhado, ele retrograda cerca de 3 vezes ao ano. Mas esse ano sabe-se lá por que vai ter uma quarta retrogradação num signo de terra. E a gente vai entender isso mais para frente. Então esse é o recado, né? Por esses 2, 3 meses aí, essas são as energias para a gente impulsionar os temas mentais, os temas de comunicação, os temas do pensamento, das ideias, das trocas e do comércio aí de Mercúrio. É inegável que a gente precisa fazer as energias que a gente precisa trabalhar nesse período, porque, como eu falei, o Mercúrio vai permanecer em Capricórnio até fevereiro de 2023.
Então tem um prazo aí, um período maior, porque a gente precisa trabalhar, ou seja, a força do signo de Capricórnio sobre a mente, sobre a comunicação, sobre as trocas e todos os temas de Mercúrio vão ter ainda mais ênfase, mais importância quando ele permanece durante um tempo maior. E vai haver a revisão de tudo isso. Além desse trânsito que já traz aí um impacto, a gente já começa a sentir, ainda vai ter a retrogradação para a gente rever, repensar como a gente está, principalmente atuando no mundo para alcançar nossos objetivos, para materializar resultados. Não tem outra palavra. Quando a gente fala de Capricórnio e Saturno, a gente tem que pensar na concretização, naquilo que a gente quer realizar e principalmente fazer com excelência, fazer com responsabilidade. Então, quando eu digo responsabilidade, não é aquela coisa de que às vezes as pessoas falam, mas você é um irresponsável. Não é bem isso, porque as pessoas falam isso sempre para te jogar uma culpa ou coisa assim. Mas é responsabilidade no sentido de reconhecer que você é a única pessoa que pode realizar as coisas da sua vida. Não adianta pensar no mundo externo, usar como desculpa, terceirizar a culpa. É nesse sentido que a gente tem que empregar de verdade a responsabilidade. Ter maturidade. Eu estou fazendo o suficiente para eu ter os resultados, eu ainda preciso fazer mais, eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso estruturar melhor, planejar melhor. Tudo isso é chamar para si a responsabilidade e entender que é você a única pessoa que pode mudar o curso da sua vida. Claro, vai ter um monte de coisa que pode te ajudar, dentre elas a astrologia, mas tudo depende do momento em que você se centra, né? Traz o centro da vida para você, da sua própria vida, não é da vida dos outros, né? Tentando nada disso, é se colocar no centro da sua própria vida e a partir dali fazer as ações, intuir aquilo que é necessário fazer para aplicar na prática, para materializar resultados. Que às vezes a gente fala muito de ideias, né? Mas sempre que a gente vai para o plano das ideias, a gente esquece que pensar só não adianta. A gente precisa agir, precisa trabalhar duro. O Saturno está muito ligado ao trabalho duro, aquilo que a gente precisa realmente levantar, esforçar. Como eu falei, a subida da montanha é algo muito cansativo, né? Se a gente pensar numa escalada, a posição ali nada ajuda. Então é esse da ideia de um esforço, de um trabalho que precisa ser realizado, da energia que precisa ser empregada para chegar lá em cima. Então, para realizar, a gente precisa colocar ativamente para funcionar. Não adianta ficar só no mundo das ideias, com a responsabilidade e também saber fazer. O Mercúrio é um planeta das habilidades técnicas. Então a gente pode pensar o que ainda não aprendi, o que eu preciso aprender para eu alcançar melhores resultados, para eu ter aquilo que eu estou buscando, para chegar onde eu quero, para atingir as minhas metas, enfim, todo esse papo. Quais são as habilidades que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer com precisão, com excelência? Que o Saturno é desse jeito, né? O Capricórnio também. Quando a gente tenta cortar o caminho, procurando atalhos, procurando chegar o mais rápido possível, essa energia toda, por ser muito exigente, faz com que a gente quebre a cara, né? A sensação de bater, de dar com a cara na parede para recomeçar toda a caminhada, voltando muitas vezes lá no início, mas com o aprendizado. Se a gente tiver a capacidade, a maturidade de perceber isso, de parar e pensar o que eu ainda não sei, o que eu preciso aprender para chegar aonde eu quero, o que eu preciso estudar para chegar onde eu quero, o que eu não aprendi ainda. Então são reflexões que a gente pode fazer nesse período e principalmente eu estou comunicando de uma maneira prática, de uma maneira entendível, de uma maneira que seja concreta. Eu estou falando um monte de coisa aqui que não está, não ancora, não faz sentido para ninguém. Às vezes precisa prestar atenção nisso e ainda se perguntar se não está sendo rígido demais na forma de comunicação e de pensamento, que é outro
a outra energia que a gente pode tender. Eu falei do pragmatismo, no sentido muitas vezes do pessimismo, mas a gente pode também ficar tão focado em ser objetivo, prático, aquela coisa do elemento terra, né? Buscando ali a nossa os recursos que a gente precisa, realizações, aquela coisa bem objetiva, e esquecer que muitas vezes falta um certo tato, uma certa sensibilidade que pode ser usada na comunicação principalmente, né? Para colocar um toque ali que muitas vezes a mensagem sai muito rígida, muito ríspida, como uma pedrada às vezes. Então é importante pensar nisso também, porque ele traz essa energia mais densa do elemento terra, que não é fácil de trabalhar, apesar da gente estar no plano denso da matéria. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link para o WhatsApp para me chamar quem quiser consulta, quem quiser saber o mapa, como andam esses trânsitos todos aí no seu mapa diretamente, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.